Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira, dia 21 de maio de 2021. E desde as 2 horas da manhã, horário de Jerusalém, não houve nenhum ataque a Israel por parte do Hamas. Também não houve nenhum ataque de Israel a Gaza. Foi declarado um cessar-fogo, ou uma trégua para muitos. Bem, esta trégua, esse cessar-fogo, teve protagonismo direto de Joe Biden. No começo da semana, Biden parecia estar muito favorável a Israel. Ele havia proibido o Conselho de Segurança das Nações Unidas a declarar ou abrir sanções a Israel, a fazer declarações contra Israel e prejudicar de algum modo o Estado de Israel. Acontece que Biden, quarta-feira, começou a pressionar Benjamin Netanyahu para um cessar-fogo. Na quinta-feira foi incisivo, é preciso que haja um cessar-fogo imediatamente. Benjamin Netanyahu, que havia dito há alguns dias que a mão pesada de Israel sobre o Hamas duraria um tempo bastante longo. Era a intenção de Netanyahu e das forças de defesa de Israel, e aí entenda-se Benny Gantz como ministro da Segurança, que o Hamas fosse, se não totalmente aniquilado, prejudicado de tal forma que levasse anos para voltar aos seus ataques a Israel novamente. Bem, mas a intenção de Benjamin Netanyahu teve que ceder lugar a uma pressão muito grande, muito forte. Logo, a pergunta que se faz é: quem ganhou? Neste primeiro momento, ganhou e muito Joe Biden, porque muitos eram os interlocutores que desejavam apresentar-se como líderes de um cessar-fogo. Putin, por exemplo, fez muito esforço para conseguir um cessar-fogo. Não teve êxito. Putin era interlocutor direto do Hamas. A tática do Hamas era soltar foguetes e ligar para Putin dizendo: precisamos de um cessar-fogo urgente, eles estão nos esmagando. E soltavam foguetes ao mesmo tempo. Se Benjamin Netanyahu ou o Estado de Israel cedesse à pressão de Putin, claro, este capitalizaria. Seria apresentado hoje como o maior interlocutor de Israel com o mundo árabe. Não foi o caso. Ganha Biden nesse sentido porque, certamente, fez uma pressão econômica sobre Israel. A ideia de Biden é reconstruir Gaza, ou pelo menos o que foi destruído, mas também suprir o armamento que compõe o Iron Dome, ou seja, os projéteis interceptadores de foguetes e mísseis. É preciso lembrar que Gaza, ou melhor, o Hamas, despejou mais de 4.500 foguetes sobre Israel. E isso quer dizer que o Iron Dome teve que ser acionado individualmente 4.500 vezes, ou seja, teve que soltar 4.500 interceptadores no mínimo. O que é muito custoso, não dá para comparar um foguete, o custo de um foguete, com um projétil interceptador do Iron Dome. O prejuízo de Israel foi muito grande, mas também pesou aí a reposição imediata, ou melhor, o recarregamento da arma, que é o Iron Dome. Ganha também o Partido Democrata, que nos últimos dias vem aumentando o tom contra Israel. Ou melhor, aumentando o tom não, declarações grosseiras de alguns membros do Partido Democrata têm ressoado na mídia. Muitos, como Alexandria Ocasio-Cortez, por exemplo, se referem a Israel como um estado de apartheid antidemocrático. Ou seja, o Partido Democrata coloca toda a culpa deste conflito
sobre os ombros de Israel. Portanto, o cessar-fogo é também uma vitória do Partido Democrata, que é pró-Hamas. Ganha também a Autoridade Palestina. Joe Biden anunciou que investirá pesado em Gaza, reconstruirá Gaza. Porém, não estabelecerá diálogo com o Hamas, e sim com a Autoridade Palestina. Diálogo, nesse caso, é passar o dinheiro para a Autoridade Palestina reconstruir Gaza. Isso quer dizer que a Autoridade Palestina, ou seja, Mahmoud Abbas, terá mais influência em Gaza a partir de agora do que o Hamas, que ocupa a faixa de Gaza toda. Bem, para Israel, isso não representa nenhum avanço, porque a diferença entre a Autoridade Palestina e o Hamas é bem pequena quando se trata de ódio a Israel. O Hamas defende a aniquilação total de Israel e a Autoridade Palestina defende o fim de Israel. Quer dizer, não há diferença nenhuma. Mas, em termos de corrupção, certamente sim. Mahmoud Abbas costuma receber boladas e mais boladas de dinheiro do mundo árabe e também do mundo ocidental, como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, e nunca resolveu o problema do seu povo. Não erradicou a miséria dos palestinos, mas ele particularmente e os seus asseclas vivem muito bem, obrigado. Ganha também o Irã, porque o pedido de cessar fogo de Joe Biden é uma tentativa de agradar cada vez mais o Irã. Agora, os palestinos terão muito tempo para recuperar os seus túneis, refazer os seus escritórios e assim por diante, e também recomprar armamentos gastos, ou melhor, ganhar armamentos do Irã gastos no conflito. Além do mais, o Irã receberá uma bolada. Sim, bilhões de dólares estão bloqueados por conta de uma decisão de Donald Trump. Bilhões de dólares de comércio ilegal de petróleo do Irã. Ilegal porque estava sob sanção. Biden prometeu desbloquear essas contas. E logo mais ali na frente, o Irã terá muito dinheiro para fazer mais mísseis para fornecer ao Hamas, ao Hezbollah, à Jihad Islâmica Palestina e também, claro, incrementar o seu parque atômico. O Irã já dispõe de centrífugas supermodernas e poderá incrementar ainda mais as mesmas. O Irã está correndo desesperadamente em direção a bombas atômicas. Isso não é novidade nem segredo para ninguém. E receberá novamente uma boa bolada de dinheiro por parte de quem já havia fornecido muito dinheiro ao Irã no passado. Estou falando do ano de 2015, quando do primeiro acordo nuclear com o Irã, com a Casa Branca com o Irã. E lá na Casa Branca estavam Barack Hussein Obama e Joe Biden, além de outras figuras eminentes do governo Obama que voltaram no governo Biden, principalmente nas relações exteriores. Pois é. Quem perde? Bem, perde a Arábia Saudita em primeiro lugar. Quer dizer, em primeiro lugar perde Israel, isso é óbvio. Mas além de Israel, perde a Arábia Saudita, porque está impotente diante deste crescimento e desta amizade, deste namoro entre os Estados Unidos e o Irã. O Irã não esconde do mundo árabe que quer tomar conta das cidades sagradas de Meca e Medina. Para isso, precisa afastar um obstáculo chamado família real. Portanto, a Arábia Saudita perde porque a sua situação, a situação da família real, está cada vez mais, digamos assim,
turbulenta. É bom lembrar que a família real hoje não goza de nenhum prestígio na Casa Branca. A Casa Branca chegou a acusar o príncipe Salman de ser o responsável direto pela morte do jornalista Khashoggi. Bem, quem mais perde? Eu falei em Vladimir Putin. Putin não está com essa bola toda no momento, principalmente em relação ao mundo árabe. É o que se supõe. Acontece que Putin é paciente e sabe que, logo mais ali na frente, será requisitado por Israel e por Arábia Saudita, provavelmente. Talvez para acalmar os ânimos dos sírios. É uma possibilidade, mas no momento Putin está fora deste pôquer de alto nível, por assim dizer. Bem, eu falei, Israel perde, obviamente. Sim, perde, porque agora haverá uma movimentação intensa de estrangeiros no país, negociando com os palestinos uma reestruturação de Gaza. Ou seja, terá que fechar os olhos para um reagrupamento de forças do inimigo ao lado. E perde também porque em nenhum momento teve condições de estender a sua defesa em relação ao Hezbollah, que, segundo diz, o seu líder tem mais de 150 mil projéteis prontinhos para serem disparados sobre Israel. Uma ação que deveria durar muito tempo, segundo Benjamin Netanyahu, foi abortada, em favor, claro, de Gaza ou do Hamas, mas também do Hezbollah. Bem, a matéria cômica do dia não podia ser outra. No dia 13 de setembro de 2020, a rede Al Jazeera do Catar fez uma espécie de reportagem especial que não repercutiu muito. Não obstante, esta semana voltou à cena ao interesse dos consumidores. A matéria mostrava como os palestinos, como o Hamas, fazia os seus foguetes, as suas centenas de milhares de foguetes. Segundo a rede Al Jazeera, as peças do foguete foram recolhidas da última operação israelense em Gaza no ano de 2014. Segundo a rede Al Jazeera, o Israel deixou muitos cartuchos de projéteis na faixa de Gaza. Depois da operação, Israel recolheu-se, retirou-se de Gaza, mas os cartuchos ficaram por lá. E foram usados desde então, estão sendo usados desde então, na fabricação de foguetes. 4.500 foguetes foram disparados sobre Israel, mas o estoque ainda deve ser alto. Tudo isso veio das sucatas de guerra de Israel. Tá bom, Al Jazeera. Quanto a outra. Isso, claro, é para que o mundo não veja a relação bilateral entre o Hamas e o Irã. Eram sucatas. Até depois.